Eu agradeço muito mais uma vez esse honroso convite do pastor Mário. Para mim é um prazer muito grande. Eu me lembro da visita que ele fez na nossa igreja aqui em São José do Rio Preto, onde eu vivo. É uma cidade do interior de São Paulo, e foi realmente uma noite muito abençoada, com testemunho que, aliás, mais de uma noite que o pastor Mário trouxe para nós naqueles dias. Então, para mim, é muito mais uma retribuição do bem que ele nos fez a mim, a toda a minha família naquela noite. Me sinto muito honrado de poder estar aqui com todos os irmãos. E ele me deu o tema livre, né? Ele me passou o escopo do grupo, pastores, pastoras. Então eu falei, puxa, ministrar eu acho que deve ser algo que os irmãos, toda terça-feira, vocês devem ter. Então eu orei que Deus pudesse estar me preparando. Eu queria apenas compartilhar, como um cristão e principalmente como um empresário, esse momento tão diferente na história em que nós estamos vivendo. O objetivo vai ser esse, claro, dentro de uma cosmovisão bíblica, cristã, a gente procurar entender um pouco esse momento em que a gente está vivendo. Meu objetivo é esse, fiquem à vontade. Claro que é uma opinião pessoal minha, mas fiquem à vontade para depois perguntar, contestar, acrescentar algo que possa realmente enriquecer essa nossa reflexão aqui, que vai ser mútua. Eu pediria só, eu posso compartilhar uma tela, pastor Mário? Eu vou tentar compartilhar aqui e deixa eu ver aqui. Está liberado o compartilhamento, né? Espera aí, pastor, deixa eu ver como é que eu faço isso aqui, que eu... Porque o senhor desativou o compartilhamento. Se o senhor pudesse compartilhar, a gente aproveitaria melhor o tempo. Como é que faz isso aqui, galera? Deixa eu ver aqui de novo, espera aí. Tem um itemzinho embaixo, assim, que está escrito compartilhamento de tela. Aí o senhor teria que ativar ela. Deixa eu tentar... Esse negócio... tá aqui, quase me mordendo aqui, ó. Isso. Pronto. Agora foi. Confere aí. O senhor compartilhou só a sua, né? Está aparecendo a sua tela. O senhor tem que compartilhar para que os outros participantes, eles pudessem compartilhar a tela também. Tá, então espera aí. Pastor Mário, na lista de usuários. Caso, vai na lista de usuários, procura o nome do pastor lá. No cantinho vai ter uma opção. E agora? Aí. Foi. Ótimo. Ótimo, né? Isso. Vocês todos estão vendo a minha tela aqui agora? Sim. Tá bom. Então vamos lá. O que eu queria mais era trazer algumas reflexões sobre isso. E essa primeira tela aí, acho que todos estão vendo, estamos falando um pouco sobre essa pandemia econômica, né? Eu acho que ninguém precisa dizer que nós estamos vivendo uma grave crise na saúde, mas eu acho que a igreja ela tem que estar preparada por essa pandemia econômica em que a gente está vivendo. Claro, eu poderia falar uma série de coisas aqui, mas eu acho que é o mais importante. Deus tem os seus caminhos, Deus tem os seus propósitos, e o objetivo não é tanto destrinchar isso, mas como é que o meu coração a gente pode entender isso. Então, num momento como esse lá, onde Jó ensina, né? Onde está, pois, a minha esperança? Nos dias bons, na bonança, na prosperidade, mas em algo como isso, porque é uma coisa interessante, o que eu vejo nesses dias é uma falta muito grande do protagonismo da igreja nesse momento. A ciência fala e deve falar, mas talvez não haja entre todas as instituições, seculares ou não, uma instituição que tenha vivido praticamente todas as grandes pandemias. Aí, muitos historiadores falam que nós tivemos 12 grandes pandemias. As universidades, por exemplo, elas não viveram essas 12 grandes pandemias. Se você pegar lá a grande praga de Justiniano, era só a igreja que estava lá. Então, nenhuma instituição tem tanta experiência com pandemias semelhantes a essa na história como a igreja. Infelizmente, ela não está tão presente. É sobre isso que eu gostaria de falar, e a gente vai poder falar um pouco sobre isso. Primeiro, até como irmãos, como pastores, a Bíblia, a gente às vezes
vezes pensa que nós temos só os 10 mandamentos, mas nós temos diversas ordenanças na Bíblia, muito claras. E um dos versículos, para mim, muito difícil na Bíblia, que a gente tem que todo dia refletir, matutar e entender esse versículo, é aquele lá na carta de Filipe, onde ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Isso é um mandamento, isso é uma ordem. E de repente você está numa crise como essa, né, o coronavírus se espalhando por todo mundo, mas a Bíblia está sendo clara: olha, não andeis ansiosos de coisa alguma, não andeis ansiosos pelo trabalho, pela questão financeira, pela questão familiar, ou não andeis ansiosos no meio de uma crise como o coronavírus. Então, eu acho que nós temos que estar muito preparados para esse momento, inclusive esse versículo ele dá até a luz, ele dá até o caminho, né? Em tudo, porém, sejam conhecidas o quê? Diante de Deus as vossas petições. Então, eu não posso, porque toda vez em que eu estou ansioso, é porque eu estou depositando essa minha esperança em algo que não seja Deus. Eu estou afastando Deus e estou colocando outras coisas, eu estou tentando colocar outras dificuldades, problemas, ansiedades em uma coisa menor do que seja Deus. Então, esse é um versículo por demais conhecido, mas não custa relembrá-lo num momento como esse, né? Deus ele tem dado promessas para mim fantásticas. De maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei. A gente tem que trazer à memória aquilo que tem que dar esperança. A Bíblia tem inúmeras promessas para que eu não possa andar ansioso. Não andeis pelo vale da sombra da morte. É um dos salmos mais conhecidos, talvez seja um dos salmos mais interessantes que a gente pudesse estar exercitando, pudesse estar lembrando. Mas eu acho que talvez isso não seja tão importante, isso é uma pequena pincelada do que eu gostaria de comentar, mas que a gente realmente pudesse entender um pouco. Deus tem os seus caminhos, Deus tem os seus propósitos, e de repente, talvez numa crise como essa, a gente não consiga entender os objetivos de Deus, mas uma das coisas que me sobressai no coração, de uma maneira muito clara, no ritmo em que a sociedade vinha andando, caminhando, talvez não houvesse nenhuma outra instituição que estivesse sofrendo tantos ataques como a questão da família, né? Na questão do casamento, na questão da educação dos filhos. De repente, nessa pandemia, para mim, ficou claríssimo como a gente está trazendo, está realçando a importância da família, porque no final do dia, não importa a sua posição social, religião, cor da pele, seja lá o que for, nós vamos ficar confinados com a família. Então, está ficando muito claro a importância da família, desse cuidado intergeracional, né? O pai preocupado com seus filhos, os filhos preocupados com seus pais, com seus avós. Então, aliás, é uma das coisas interessantíssimas, aqueles que na modernidade, né, optaram pela vida solitária, esses estão passando dificuldades imensas aí, estudos sobre a questão da taxa de suicídio, essas coisas todas. Então, para mim ficou muito claro como esse episódio usado por Deus, quer queira ou quer não, nós acreditamos na soberania de Deus, da importância da família, né? Afinal, aquela sociedade secular que vivia naquele ritmo, já estava num pedestal, de repente ela se cai e fala: olha, não é a tecnologia, não é nada disso. No fim do dia, nós somos uma unidade de famílias, nós somos uma civilização não individual, mas são unidades familiares. Então, isso para mim ficou muito claro. E de uma outra maneira, o homem também vinha caminhando em uma velocidade, foi tão interessante que no meio da pandemia, mais uma vez, os astronautas foram lançados ao espaço, toda essa tecnologia, às vezes de uma maneira exagerada, o endeusamento da ciência. A ciência é importante, mas a gente via nitidamente a ciência colocada num pedestal, ultrapassando os limites da nossa fé, uma série de coisas, e de repente, com todo esse conhecimento, o homem, né, moderno, ele viu que ele vai ter que ter um encontro que nós, como cristãos, estamos há muito tempo preparados, que é a morte. Porque o mundo estava caminhando de uma tal maneira que cada vez mais você via assim, a sociedade se afastando daquilo que poderia chamar de morte, né? Você tem aí as cirurgias plásticas, você tem os hospitais hoje, muitos deles são
nem parecem hospitais, são lugares tão bonitos, tão cheirosos. Então você percebia assim, nitidamente que a morte era algo que procurava se deixar ao lado. A sociedade moderna queria cada vez mais prorrogar esse encontro, né, da morte. De repente, todo mundo parece que descobriu algo que é óbvio, que vamos ter que encontrar a morte. Porque nunca, se você abrir um jornal hoje, televisão, o que for, qualquer mídia, morte, o número de mortes, essas coisas, até parece que a gente não ia ter isso. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que ninguém hoje, nenhum tipo de filósofo, nenhum tipo de pensador, nenhum tipo de intelectual vai poder preencher esse questionamento que muitas pessoas estão fazendo a respeito dessa fragilidade da existência humana. Só tem alguém que pode realmente preencher isso e dar a resposta certa para esse vazio em que essa sociedade, de uma maneira geral, às vezes tão secular, estava vivendo, que é Jesus Cristo. Porque muitas pessoas podiam até ensinar como viver, como levar uma boa vida, livros de autoajuda e assim por diante, mas ninguém estava ensinando como se preparar para morrer ou para ter esse encontro. E aí é nós, através do Evangelho, da mensagem do Senhor Jesus, é que podemos levar isso. Então, de uma certa maneira, eu tenho a certeza que nós temos todos os componentes para, depois dessa pandemia, não vou dizer que nós vamos ter aí um reavivamento espiritual, mas eu acho que nós vamos ter uma oportunidade única para que a Igreja do Senhor ela possa levar essa mensagem, aproveitar esse momento e trazer essa esperança que essas pessoas tantas elas poderiam aí estar esperando. Claro, nós vamos ter diversas mudanças, a tecnologia, o mundo mais digital, tudo isso. Acho que nós vamos ter uma mudança também dentro das igrejas, sim, de uma maneira muito rápida. Esse não é o nosso objetivo. Eu acho que a régua vai subir em termos de padrão para os pastores. Eu acho que depois da pandemia, os senhores e senhoras podem estar preparados. Eu acho que nós vamos ter uma comunidade que vai exigir mais em termos de sermão, porque todo mundo hoje está online, e quando você está online, muitas pessoas que não faziam isso, eles começam a ter acesso aí a outros pregadores, a outras pregações. Então, eu acho que, de uma maneira geral, nós vamos ter que ter irmãos e irmãs extremamente dedicados, porque muitas vezes aquela ovelha que estava sempre sentada lá no banco da sua igreja, de repente, não vai ser fácil você achar que ela vai retornar depois de toda essa pandemia, dessas questões online e assim por diante. Eu vi também uma grande tristeza nisso tudo, porque esse é o papel fundamental da igreja, levar essa esperança, levar uma mensagem diferenciada nesses momentos de crise. E nesses momentos de crise, e não é o objetivo aqui desse nosso bate-papo, mas a realidade foi essa. Quando as pessoas chegaram na porta da igreja, desculpe, nós estamos fechados, nós estamos esperando a pandemia passar e assim por diante. Claro que é uma série de fatores, mas é algo que a gente vai ter que, de uma certa maneira, depois de nos justificarmos e entendermos tudo isso que se passou. Porque para muitos o conforto médico é importante, mas para muitos o conforto espiritual talvez fosse muito mais importante do que o conforto médico. E nesse momento, o que a gente está assistindo? A Semana da Páscoa sem culto presencial, funerais estão acontecendo sem a presença de um pastor, enfim, então são desafios imensos que eu acho que a gente vai ter que estar preparado para a gente poder viver isso. E uma das coisas que me impressionou muito nesse momento de pandemia é como nós, principalmente brasileiros aqui no Brasil, como a gente esqueceu algo extremamente importante, que é a questão da liberdade. Eu tenho um coração muito claro isso, eu sou apaixonado pela liberdade. A Bíblia, para mim, é um dos maiores livros a respeito da liberdade, quando Deus vem entrega os principais documentos a nós, que é os 10 mandamentos lá em Êxodo 20, ele poderia chegar, antes dele entregar isso a Moisés, ele poderia dizer, olha, eu sou o Senhor teu Deus, que criou os céus, que criou a terra, eu sou o Senhor, o Deus dos teus pais, assim por diante. Mas ele vem e diz o seguinte, olha, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da casa de servidão, que te tirou do Egito. Quer dizer, eu sou um Deus da liberdade. E liberdade é algo que a gente tem perdido rapidamente. E essa liberdade, ela não é uma proposta apenas para a bonança, para a prosperidade ou para os bons tempos. A liberdade ela é algo importante, principalmente
para os maus tempos. No Brasil, a gente tem visto um ataque frontal à liberdade religiosa. Agora tem lá, por exemplo, a questão do abuso do poder religioso na legislação eleitoral. Enfim, a gente precisa estar muito preocupado, a gente precisa ficar muito atento. Eu acho que o Spurgeon já dizia, né, que o bom pastor está com uma Bíblia debaixo do braço e um jornal no outro. Então a gente tem que estar muito atento com esse momento pós-pandemia, no que vem em relação a isso. E nesse momento também, como eu sou empresário, eu fico um pouco preocupado com as questões, como a gente tem enxergado o Estado, né? E eu digo Estado aqui, eu estou falando de um partido político, de uma figura, estou falando do Estado como poder executivo, como poder legislativo, como poder judiciário, a maneira como a gente, às vezes, nesse momento, a gente deposita só a nossa confiança no Estado. Então, Brasília vai editar alguma coisa, ou a capital do meu estado, ou é o prefeito que vai fazer. Claro, eles são autoridades constituídas, eu tenho que orar por eles, mas eu acho que a gente tem, às vezes, depositado uma confiança exagerada em relação ao Estado. E eu tenho uma visão assim, muito cética em relação a isso. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes eu entendo que a gente está assim, chegando num ponto que o Estado é o caminho, a verdade é a vida. Ou o Estado é o meu pastor, porque a gente tem uma dependência tão grande em relação a ele, e eu acho que a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Até porque, assim, nesse momento de pandemia, nós estamos expandindo o governo, de uma maneira geral, a níveis impensáveis. Claro que uma ajuda emergencial ela é importante, eu falo isso principalmente agora como empresário, estamos pagando salários, estamos sustentando negócios e estamos limitando as liberdades. Liberdades econômicas, nós vemos aí, por exemplo, aqui nós fizemos um leilão para ajudar os hospitais e comprar máscaras, equipamentos, máscaras que nós tínhamos comprado em algumas companhias, o material produzido foi desapropriado pelo governador do estado. Então, está limitando essas liberdades. Liberdades religiosas, nós tivemos aí, por exemplo, pastores que tiveram dificuldades até em sair da sua casa para ir para a igreja, para se preparar para um culto online. Ele se preparava para uma live. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. E eu tenho, assim, uma visão muito clara. Nós, na realidade, nós não estamos vivendo, claro, nós estamos vivendo, vamos viver uma recessão, ninguém pode fugir disso, vai ser extremamente dolorosa, mas ela não é uma recessão econômica, assim, no intuito de, bom, o governo errou na mão, os empresários fizeram investimentos errados. O que nós temos é um colapso da economia fechado por ordem do Estado. Não é a questão se isso foi certo ou errado, mas é importante que dê os nomes corretos aos bois, né? Isso foi provocado pelo Estado, a gente tem que estar preparado para isso. E o Estado, pelo seu sistema público de saúde, não estar preparado para isso, ele infringiu essa austeridade à sociedade. Agora, se você perguntar, fazendo uma análise muito crítica disso, qual é a contribuição do setor público frente a essa pandemia? Empregos estão sendo perdidos, salários estão sendo reduzidos, empresas estão sendo fechadas, uma crise geral, igrejas vão perder membros, contribuições, dízimos, ofertas estão caindo. E nesse momento, qual é a contribuição do setor público? Praticamente nenhuma. Com muito sacrifício, não sei se isso vai acontecer ou não, talvez eles não vão ter apenas um reajuste salarial. Eu não estou querendo fazer nenhuma crítica ao funcionário público em si, não se trata disso, mas se trata de uma realidade, porque a gente não pode realmente depositar as minhas esperanças no Estado, que nesse momento, onde toda a sociedade está sofrendo, mas você pode ter certeza disso, amanhã, hora que o sol nascer, o funcionário público vai ter seu dinheiro religiosamente depositado. Eu estou dizendo, não é uma crítica, mas se toda a sociedade vai ter uma contribuição do trabalhador, dos profissionais liberais, dos patrões, de empresas, o Estado ele ficou longe disso. E eu tenho também uma coisa assim, nesse momento de crise, em quem mais você pode confiar? No Estado? Você acha que é o Estado que vai voltar a dar o seu emprego, vai voltar à normalidade da sua vida? Você pode depositar sua confiança em tudo, menos no Estado. E é claro que nós, como cristãos, sabemos aonde a gente tem que depositar essa confiança. Né? No Senhor Jesus, é através da minha igreja, do meu pastor, é por ali que eu vou ver a saída. E mais do que isso,
Em termos econômicos, na minha opinião, é muito claro, quem vai tirar o Brasil do chão vai ser o setor privado. São milhares de pequenos empreendedores, de empresários que vão voltar a circular a economia. O Estado ele não gera riqueza, não custa a gente relembrar isso. E nesse momento que eu não vejo devida atenção, principalmente para as pequenas, para as médias empresas desse momento pós-pandemia. E por fim, eu tenho uma visão assim um pouco diferente, e eu peço perdão aqui ao pastor Mário se eu exagerar, mas essa é a minha visão. Eu acho que hoje o maior inimigo do cristianismo não é o ateísmo. Eu acho que isso aí está ficando como nota de rodapé, esses movimentos, o Richard Dawkins, essas coisas todas, eles não afetam as estruturas. Eu não acho que a religião exagerada não é o islamismo radical. Claro que a igreja perseguida tem muitas coisas, mas de uma maneira geral, na minha opinião, hoje o nosso maior inimigo é o Estado. É o Estado que quer interferir na família, é o Estado que quer dizer como educar os seus filhos, é o Estado que às vezes quer tirar a sua crença religiosa. Nós estamos vendo aí, por exemplo, na igreja presbiteriana, uma simples devocional na defesa da família e do casamento. O Ministério Público entrou e proibiu, e mandou, do reverendo Hernandes, mandou recolher todas aquelas publicações. Então, hoje eu vejo assim, de uma maneira muito clara, e sempre foi, que às vezes a gente não enxerga isso, como o Estado ele quer interferir, ele quer dizer, ele ultrapassa a soberania das esferas. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado sobre isso. Apesar desses quadros difíceis, eu quero fazer duas coisas. Eu quero contar uma boa notícia e eu quero contar uma má notícia. Primeiro eu vou trazer algo como se fosse uma boa notícia. Eu sou um agricultor e o Brasil é o único país do mundo que tem uma vocação agrícola, né? Porque tem assim, que tem um nome de árvore, Brasil, né? Isso mostra como esse país é ligado ao campo. E não estou aqui dizendo que o campo é que vai tirar, mas é a solução total, não. Mas o agro, de uma maneira geral, tem uma função fundamental nesse momento pós-pandemia. Eu estou falando agora em termos de recuperação. O que a gente quer agora? Uma recuperação econômica, que as pessoas voltem a ter os seus empregos, que a renda volte a ser estabelecida, que a vida volte o máximo possível dentro daquela normalidade. Para isso, a economia tem que girar. Às vezes eu vejo assim, muito que as nossas igrejas, os nossos púlpitos, eles são extremamente silenciosos para essa economia bíblica. A gente fala tanto, mas dificilmente você pode dar uma mensagem para o empresário, uma mensagem de empreendedorismo, porque isso é bíblico. Na minha opinião, o melhor e maior manual de empreendedorismo, de inovação, é a Bíblia. Nesse ponto eu queria trazer algumas coisas a respeito da agricultura. Olha que coisa interessante, como Deus, e aí eu estou dizendo especificamente aos brasileiros, tem nos ajudado em muito. Se a gente pegar alguns meses, eu quero selecionar aqui, por exemplo, as exportações agrícolas no mês de abril. Que coisa interessante. Já na pandemia, no mês de abril, nós tivemos recorde de exportações agrícolas, tanto em volume como em valor. No começo a gente falou assim, bom, talvez possa ser só o mês de abril, talvez isso não seja uma rotina, isso não vá se perpetuar, mas não foi assim. Se você avançar e aí você chegar no mês de maio, o mês de maio, em relação ao mês anterior, abril, também os principais itens nós tivemos 17% de aumento das exportações agrícolas. E também em relação a maio de 2019, quer dizer, do ano anterior, que foi um ano normal, foram 28% maior. Então, olha que coisa interessante. E principalmente no momento de crise de saúde como essa, qual é a maior preocupação? É que o paciente seja bem alimentado. Essa é uma das maiores preocupações de um médico. Ele está tratando o paciente, não importa do que ele tenha uma boa alimentação. E às vezes os irmãos ficam, puxa, mas isso aí... Essas, de modo algum, prejudicaram o mercado interno em nenhum lugar desse país. Você viu um supermercado de gôndola vazia, quer dizer, nós estamos abastecendo o mercado interno e continuamos abastecendo o mercado internacional. Nesse ponto, nós temos que agradecer muito a Deus essa missão que foi dada ao Brasil. Hoje, não sei se os irmãos sabem, o Brasil envia alimentos, nós somos uma verdadeira potência agrícola a mais de 180 países. Cada está alimentando 1 bilhão e 500 milhões de habitantes no planeta. Ou seja, a gente abastece os mais de 200 milhões de brasileiros
e mais 1 bilhão e 300 milhões de irmãos e irmãs esparramados por todo esse lugar, pela China, pela Índia e assim por diante. E mais do que isso, se você pegar também em junho, agora, recentemente, olha só como tem sido. Recorde de exportações de carne bovina. Isso é uma coisa até meio óbvia, né? Porque a pessoa pode deixar, depois de uma pandemia dessa, de uma crise econômica, deixar de trocar o seu celular, trocar o carro por um modelo novo, mas ninguém vai deixar de comer. O que eu estou querendo dizer com isso? Nesse pós-pandemia, eu acho que nós temos algo fundamental como uma dádiva de Deus, né? Como uma bênção. Eu me lembro muito quando eu estava no Ministério da Agricultura, eu coloquei no quadro uma foto de uma colheitadeira muito bonita. Afinal de contas, era o Ministério da Agricultura, colhendo um milho, e embaixo eu coloquei um dos versículos de Deuteronômio que eu gosto muito dele, diz o seguinte, que depois de comeres e forem fartos, louvará o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Eu acho que a gente tem que sair dessa pandemia com esse coração efetivamente grato, nesse momento, isso eu falo pelo menos como brasileiro, pela boa terra, por esse país abençoadíssimo que Deus nos deu, porque o papel fundamental que ele... Aliás, era até interessante que esse quadro, ele servia muito de evangelização, porque entravam muitas pessoas no gabinete, olhavam aquele quadro, puxa, mas quem que é esse Deuteronômio? Aí a gente via, não, é um dos livros da Bíblia e tal, e acabava até fazendo uma certa evangelização. E nesse ponto, que eu acho muito interessante para nós, a gente tem que aprender esse momento, às vezes a gente quer dissociar a religião da parte da economia. Claro, a gente sabe das importâncias de cada um dos seus setores, mas Deus ele é soberano, ele é onipresente em todas as áreas da minha vida. Eu não posso ter uma área, ou a política, ou a economia, em que Deus não esteja presente. Então eu tenho que associar muito a minha fé com essa parte do trabalho, com essa parte da economia. E às vezes a gente não tem acontecido sobre isso. Eu acho que nesse momento, onde a gente vai precisar levar essa assistência, essa ação social, há diversos versículos que são muito claros a esse respeito. Se você for lá em Efésios, por exemplo, 4:28, quem roubava, não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder o quê? Ajudar os pobres. Nós temos diversos versículos sobre isso, lá em Tito 3,14. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a exercer ocupações honestas, ter um trabalho, ter uma função produtiva para suprir as suas necessidades. Há um economista que eu acho muito interessante, ele pegou uma frase bíblica lá em Coríntios, em que diz o seguinte, que o problema da vida é aquilo que a gente vê e aquilo que a gente não vê. Às vezes a gente vê lá aquela grande obra aqui em Rio Preto, por exemplo, a gente tem um movimento muito grande agora de atuação junto àquela população vulnerável de rua, os mendigos. Então, aquela questão do sopão, a gente vai lá, puxa que bacana, a igreja se mobiliza e vai lá, entrega o sopão e tal. Ótimo, isso é uma coisa abençoada. Isso é o que a gente vê. Agora, o que é que a gente não vê? É que para você produzir aquela sopa, ou para você, às vezes, fazer uma distribuição de roupas no inverno, para aquela população também de rua, alguém teve que produzir aquilo, teve que acontecer uma atividade produtiva anterior, algum agricultor teve que plantar o arroz para que aquele arroz pudesse estar lá naquele sopão, ou algum cotonicultor teve que plantar o algodão para que aquele casaco pudesse ser... Então, a gente não pode dissociar essa questão econômica dessa presença social da igreja. Às vezes eu tenho uma visão bitolada, apenas social, e eu não olho antes, eu não olho o que precisa ser feito. Porque, na realidade, o que os pobres, o que os miseráveis, além do evangelho, o que eles precisam? Eles precisam de alguma coisa econômica, eles precisam de algum bem econômico, eles precisam de um prato de comida, ou eles precisam de uma roupa, ou de um medicamento, e nisso que nós temos que ter essa visão dessa parte econômica. E falar em parte econômica, para que a gente possa estar preparado, esse é um dos gráficos resultantes que a gente viu aí nessa pandemia. Isso aí, por exemplo, é um desses dias aí do mês de maio, nós tivemos uma queda tão brusca, por exemplo, no preço do petróleo, que foi uma coisa tão interessante que pela primeira vez, nesse dia aí, por exemplo, por volta do meio-dia, o preço do petróleo, um barril, já estava custando o valor de um rolo de papel higiênico, ele terminou o dia com um valor negativo. Ou seja, chegou num ponto em que você, pelo colapso da economia, você cortou o consumo, não havia consumo de petróleo, as refinarias estavam com seus tanques cheios, navios estavam com seus tanques cheios,
E os poços de petróleo que não podem ser fechados, isso é, fechar uma economia, não é que nem desligar um interruptor, ou não é fechar uma torneira, eles não podem parar a produção. Chegou num ponto que eles não tinham onde estocar o petróleo produzido, então eles estavam pagando para alguém retirar o petróleo. Então isso é uma anomalia. Eu estou só colocando isso para a gente ficar preparado pelas distorções que nós causamos no mundo econômico. Quer dizer, o governo pensar que pode intervir na economia e não alterar nada é como alguém achar que pode entrar na física e alterar as leis sem mexer em todos os resultados disso. Então, nós vamos ter resultados. Ninguém, eu tenho certeza que quando se fechou uma economia, ninguém esperava um negócio desse. Isso é um colapso, porque se você fechar um poço de petróleo, você não reabre ele, você perdeu ele. E gráficos como esse foram muito grandes, muito interessantes. Isso aqui, por exemplo, é o maior caminhão do mundo, transporta 520 mil toneladas de minério de ferro. Isso aqui é uma foto lá da Vale do Rio Doce, que é a maior empresa do complexo de ferro do mundo, tem as maiores minas de cobre, né? Um negócio gigantesco. Mas esse aplicativo que a gente está usando hoje, recém-criado, o Zoom, na semana passada, ele continua por várias semanas, estava valendo mais do que a Vale do Rio Doce, em termos de valores comerciais. Então, é um mundo totalmente diferente que a gente vai ter que estar realmente preparado para isso. Isso aqui é um relatório do Banco Central da Inglaterra, no mês de maio de 2020, e eles dizem o seguinte, olha que coisa interessante, sobre a pior crise econômica desde 1706. E olha que coisa interessante. Nós estamos falando de um país que viveu as guerras napoleônicas, que viveu a Primeira Guerra Mundial, que viveu a Depressão de 29, que viveu a Segunda Guerra Mundial, Churchill, essas coisas todas. E eles estão dizendo que é a pior crise dos últimos 300 anos. Então, a gente tem que estar muito atento em relação a isso que vem e a maneira que a gente possa sair. Tudo isso eu estou dizendo como má notícia, acoplado a uma boa notícia do papel fundamental que a igreja brasileira ela vai ter nesse momento, principalmente depois, esse é o ponto que eu quero chegar aos irmãos da África, aos irmãos da Ásia, que apesar do problema econômico, nós vamos ser um dos primeiros que vamos sair em relação a essa dificuldade, principalmente pela questão econômica e por sermos um país agrícola. Isso aqui é um dado dos Estados Unidos, eu estou usando porque é o país que mais rapidamente consegue trazer a números, e eu acho que todo pastor tem que estar atento a isso. Se tiver algum pastor lá nos Estados Unidos, aqui são os pedidos daquilo que eles têm como nosso seguro-desemprego, você vê que vinha aí um pedido semanal em torno de 500 mil, de repente parece que esse gráfico bateu numa parede. Né? Olha como ele sobe para cima. Na primeira semana do coronavírus nos Estados Unidos, 3,3 milhões de norte-americanos pediram essa ajuda de seguro-desemprego. Hoje são mais de 45 milhões de americanos que solicitaram isso. Claro que a economia também lá vai voltar para os Estados Unidos, quer queira ou quer não, também é uma grande potência agrícola, mas eu estou querendo dizer para que nós, pastores, temos que estar preocupados com essas vidas, sim, que estão sendo perdidas, mas nós temos que estar muito. Eu estou dizendo isso, pastor Mário, até uma coisa interessante. Ontem, o meu filho acabou de retornar dos Estados Unidos. Ele passou quase 5 anos lá, ele se formou nos Estados Unidos, e a gente conseguiu, os voos estão cancelados, difícil, mas a gente conseguiu, ele chegou ontem aqui. E eu estava pensando, quando eu vejo um gráfico como esse, talvez a gente também não tenha refletido um pouco sobre isso. Claro que ele era um estudante estrangeiro, ele se formou lá na Califórnia, na Universidade da Califórnia, mas imagine o seguinte, meus irmãos e minhas irmãs, alguém lá nos Estados Unidos, e isso pode ser em qualquer lugar do mundo, um jovem que acaba de se formar, e se for no caso lá nos Estados Unidos como ele, de repente ele ser jogado no mercado de trabalho onde tem 45 milhões de pessoas desempregadas. Alguém tem uma ideia do impacto que nós estamos jogando sobre essa geração futura? Ele sai da escola, já era difícil para um recém-formado conseguir algum tipo de trabalho, imagine agora no mercado como esse. Isso acontece lá, vai acontecer aqui no Brasil para aqueles nossos jovens que estão... Então, acho que a igreja tem que estar preparada para essas coisas aleatórias que às vezes a gente não imaginava. Esse é um relatório, por exemplo, da ONU sobre as crianças, né? Claro que houve fechamento. Imagine isso, por exemplo, na África. As crianças, elas talvez sejam esse rosto esquecido dessa pandemia, mas elas correm o risco de ser uma das suas maiores vítimas. Às vezes a gente está preocupado, e com razão,
com os idosos, com esse cuidado, essa coisa toda. Mas a gente está preparado. Esse relatório da ONU é uma coisa assim, extremamente preocupante em relação àquilo que vem vindo. E nesse momento é que eu digo, desse rompimento de liberdades, eu achei interessante que no Brasil uma das funções do governo foi definir o que era essencial, né? E é um negócio meio, uma das grandes contribuições da reforma protestante, não apenas a questão da fé, da teologia da salvação, da doutrina da salvação, mas ela trouxe grandes contribuições, inclusive na área econômica. Uma delas era aquilo que a gente chamava de vocação, né? Lutero, quando chegou lá em 1 Coríntios, ele foi traduzir aquele chamado, e ele traduziu aquilo como algo realmente assim, como um propósito de vida. Quando eu falo hoje, eu tenho um filho vocacionado para ser médico, vocacionado para ser advogado, isso é uma palavra que tem fundo religioso, veio lá da tradução de Lutero. E vocação é algo que a gente dá para o cidadão, para o indivíduo. O Estado não tem vocação. E Lutero, ele dizia uma coisa muito interessante, e ele tinha muito essa questão, dessa cosmovisão, porque quando ele faz lá no Catecismo Maior dele, o comentário sobre a oração do Pai Nosso, ele dizia o seguinte, que nós temos que orar não só pelo pão, mas temos que orar para aquele produtor que vai estar, agricultor que vai estar plantando trigo. E ele chega num ponto, né, que ele fala que, olha, todas as funções são importantes. Lá na sua igreja, o pastor que estiver no púlpito pregando, ele vai ter uma importância igual àquele que está fazendo uma faxina, limpando um banheiro e assim por dentro. Então, tudo é essencial. Ele até usa esse termo, que o fazendeiro, e eu como agricultor adoro esse tipo de linguagem, né? A criada tirando o leite da vaca agradam a Deus na mesma intensidade que o pastor que prega ou ora, se todos estiverem fazendo o seu trabalho fielmente. É tão interessante isso, que o que é essencial num momento como esse? Às vezes, para muitas pessoas, engraxar um sapato é um negócio essencial, significa a sobrevivência daquele que precisa praticar aquele tipo de trabalho. E, no entanto, o Estado é que vai definir isso. Então, são desafios que a gente tem que estar preparado para que a gente pode viver isso. E nesse ponto que eu achei interessante, como o Estado vem, tolhe todas as liberdades. Por exemplo, a gente foi descobrir que um dos grandes papéis do Estado nesse momento era proibir uma série de coisas, né? E o teste rápido, por exemplo, do Covid-19 em farmácias era proibido. Eu não estou dizendo que você tem que ir lá na farmácia fazer o teste. Se você não acredita nesse teste, você precisa de um centro de saúde público, não tem problema nenhum. Mas onde fica a liberdade de cada brasileiro avaliar o seu risco de ir numa farmácia, fazer o teste, ou ir num hospital, ou ir no seu médico de preferência? Isso compete a nós. Nós chegamos num ponto que nós viramos assim, um Estado babá, em que dita aquilo que eu devo fazer. Então, como é que a gente vai ter uma consciência moral nesse tipo de sociedade se cada cidadão não tem a oportunidade de distinguir o caminho que ele vai tomar? O Estado é que vai indicar o caminho que ele tem que ser feito. Então, tem coisas muito tristes e eu espero que depois dessa pandemia a gente possa sair melhor e mais fortalecido. Uma das coisas que o Estado proibia era a questão, por exemplo, da telemedicina, ou o atendimento médico via digital, ou via Zoom, como a gente está fazendo aqui agora. Então, por exemplo, imagine, claro que agora na pandemia isso foi liberado, eu espero que isso continue. Imagine no barco, no uso da Amazônia, lá da Sociedade Bíblica, a gente puder ter essa oportunidade, o barco visitando aquela população ribeirinha e, de repente, pelo Zoom ou por qualquer outro tipo de tecnologia digital, um médico, um especialista em São Paulo, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, qualquer outro lugar, ele pudesse dar essa assistência. Claro que tudo que é presencial, físico, é muito melhor, mas em alguns casos, para esses vulneráveis, a gente não tem esse tipo de oportunidade. Então, o que eu espero é que com isso a gente possa ter um novo tipo de atuação. Sabe, por exemplo, uma das coisas, eu quero falar isso também como agricultor. Eu não sei se os irmãos e as irmãs sabem, mas os índios brasileiros, eles são proibidos de plantar nas suas reservas indígenas. Isso aqui é uma foto raríssima. Geralmente, quando eles fazem isso, eles são presos, eles são proibidos pelo Ministério Público, eles são considerados pessoas que não são autossuficientes, eles não podem dar esse passo. Então, isso é uma coisa incrível. Eu não conheço ninguém aqui, dos irmãos, eu tenho a certeza que, de alguma maneira, direta ou indireta, algum irmão tem algum envolvimento na evangelização com os povos indígenas, a igreja tem sempre alguém que apoia, alguma entidade, alguma agência missionária. Mas quando a gente não tem essa visão conectada com a realidade econômica, por mais que eu consiga enviar milhares, centenas de missionários nas aldeias brasileiras,
eles vão estar sempre vivendo nessa dependência, porque eles não conseguem ter uma autonomia financeira. E os índios brasileiros, eles são os maiores latifundiários. Não tem nenhum segmento da sociedade que tem tantas terras como tem os índios. E talvez não tenha nenhum segmento da sociedade que vive em tanta miséria, que vive pior do que as favelas nossas, como não sei se alguém conhece realmente o que são as aldeias indígenas, eu vivo muito isso, é incrível. Então, se a gente não tiver essa associação, aliás, não só na parte econômica, você pensa que o Brasil tem liberdade religiosa, tenta evangelizar os índios, como você vê os transtornos que a gente vive. Então, o que eu estou querendo dizer é que a gente possa sair com uma visão diferente dessas coisas que o coronavírus possa trazer para a gente. E algumas preocupações, eu digo, o Estado teve o seu papel, teve que atuar de uma maneira muito rápida, mas esse é um retrato daquilo que a gente está vivendo aqui. Só para os irmãos terem uma ideia, a gente vinha aí com um nível de endividamento público, e agora tem dois cenários, um conflituoso, que é o que mais está se desenhando, e um não conflituoso, mas enfim, a gente está saindo de uma faixa aí de 70%, 80%, estamos pulando para 100% em relação ao PIB, do endividamento público. Isso é um negócio, isso é uma catástrofe. Porque o que a gente está vendo aqui? Isso aqui é uma conta que eu estou hipotecando o futuro da nação. O que eu estou fazendo com esse gráfico aqui é que toda criança que está nascendo nesse momento, que está nascendo hoje, ela está herdando um pedaço dessa dívida. Na realidade, o que eu estou fazendo? Eu estou utilizando um dinheiro que eu não tenho hoje, eu estou identificando uma necessidade minha agora e pegando um dinheiro da minha geração futura, dos meus filhos ou dos meus netos, e estou utilizando agora. A gente sempre fala, puxa, precisamos deixar um país melhor para os nossos filhos. Isso aqui é um retrato totalmente de país que eu estou deixando para os meus filhos ou para os meus netos com esse tipo de coisa. Então a gente tem que se preocupar com isso, porque isso é uma dívida, é um dinheiro, isso é uma crueldade intergeracional, né? Qual é a moralidade que a gente vê num arranjo como isso quando a gente pensa em termos de gerações futuras? Agora, tem uma coisa, eu só queria adiantar um pouco para não tomar muito tempo, que para mim isso é uma das coisas fundamentais na saída dessa crise do coronavírus, né? E Deus, que lá é Gênesis 1:28, Deus abençoou, é um mandato cultural, sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Quer dizer, Deus disse lá no início, olha, usa essa criação que eu fiz aí para que você possa lá pesquisar, para que você possa descobrir uma vacina, que você possa descobrir a cura do coronavírus e de tantas outras doenças. Então, essa liberdade de empreender, de poder fazer essas coisas, isso é o que a gente faz muito na agricultura. Eu vou só passar rapidamente aqui um vídeo, eu acho que vai dar certo. Eu queria só que os irmãos tentassem entender esse vídeo, depois eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é isso aqui. One day, Benjamin Franklin discovered electricity and changed the world. One day, Santos Dumont flew into Paris. One day, Ford created assembly lines that changed the world. One day, Fleming created the first antibiotics that changed the world. One day, Einstein wrote E equals mc² and changed the world. One day, 10,000 years ago, a woman sewed the bread, but she did not change the world. We must allow all people to change the world. The next 34 years, we'll have to produce food the same quantity of the last 8,000 years. We need everyone to continue to change the world. And we as farmers will need to feed the world, the future. O que eu estou querendo dizer com isso daí? Que é através desse mandato cultural que está sendo exercido por milhares de pessoas que a gente vai buscar solução para as coisas. O mundo avança, o mundo ele é mudado por aquilo que Lutero chamava lá atrás, que eram as larvas deles, que eram as larvas de Deus, eu e você, milhares de outras pessoas que vão estar aí. Eu lembrava, eu conto muito com meus filhos aquele bichinho da seda, né?
quando você vai visitar uma fazenda de bicho da seda lá se alimentando, e depois elas ali vão tecendo, vão produzindo a seda. Então, esses milhares de pessoas, empresários, trabalhadores, é gente que está inovando, gente que está mudando o mundo, que está tecendo essa tapeçaria de Deus. No caso da produção de alimentos, os irmãos terem uma ideia, isso era antes do coronavírus, e agora melhor ainda, o que é esse alimento do futuro, que a gente viu aí nesse vídeo? E que nós vamos ter que dobrar a produção de alimentos agora, para que a gente possa abastecer essas crianças que estão nascendo hoje, 41% dessa comida vai ter que ser produzido aqui no Brasil. Então, imagine o futuro que a gente não tem como país em relação a isso. Então, isso é uma coisa assim, incrível que a gente pode. E dentro desse contexto, por isso que eu falo, eu acho que nós temos que dar graças a Deus pelo país que a gente tem, mas eu acho que a gente tem que levar um certo conforto, temos um coração agradecido, mas eu vejo o Brasil agora como um papel fundamental. E aí esses países agrícolas, como os Estados Unidos, como a Austrália, que vão sair mais rapidamente dessas crises, e levar conforto para aqueles irmãos, o pastor Mário é muito bom nisso, trouxe só uma coisa. Imagina como deve estar aquela situação dos nossos irmãos que estão lá na Coreia do Norte nesse momento, ou aqueles irmãos que estão lá na Síria. Esse é um programa que a gente tem, que a gente suporta lá na construção de cristãos que tiveram as suas casas destruídas pelo ISIS, né? Isso aqui, por exemplo, é uma das coisas que me impressionou muito lá na Síria, isso aqui em Zabadani. Toda entrada de um cristão, o Estado Islâmico chegava e colocava um seio e colocava uma cruz. E dava um aviso para aquelas pessoas que tinham que sair daquelas casas, porque se eles não saíssem, o Estado Islâmico ia voltar, ia, enfim, cometer diversas atrocidades. E é interessante que às vezes a gente reclama tanto. Esse foi um dos pastores que eu conheci lá, o pastor Fuad, numa região da Síria. Eu achei tão interessante que eles receberam esses avisos. Aí você tem alguns um fuzil, mas eles não saíram de lá. Então, nós que temos, apesar de dolorosa, nós temos que estar preparados para levar algum tipo de conforto para essa igreja que está lá. E assim, essa igreja para mim é muito edificante, sabe, pastor Mário? O senhor talvez tenha vivido muito mais do que eu, né? Eu sou empresário, mas essa visita, por exemplo, ao interior da Síria, foi um negócio tocante para mim, porque é incrível como esses cristãos, eles não se dobram, eles recebem esses avisos do Estado Islâmico e eles continuam lá. Eu aprendi, sabe, um cristão como esse irmão Fuad, aí, para mim, realmente só uma bala de fuzil para dobrar o joelho do irmão desse, ele continua lá, ele recebe avisos. Ele está lá, só nada disso, só um controle de televisão, só um programa diferente, a gente deixa de ir ao culto, a gente se entrega, né? Enfim, se esse povo aí às vezes está perdendo a sua vida aqui, a gente está perdendo a alma de uma maneira assim tão fácil, então o papel que a gente tem. Isso aqui, por exemplo, é do Chad. Eu tive a oportunidade de visitar o Chad lá, pouco antes da pandemia. O Chad foi considerado o pior país do mundo para se nascer. Os primeiros 30 dias lá no Chad, a cada 15 partos, ocorre uma morte. Pra você ter uma ideia, uma ONG italiana que trabalhava lá, na Itália, a cada 52 mil partos, nesses 30 dias, ocorre uma morte. No Chad, a cada 15 ocorre uma. Então, o Chad foi eleito, no ano passado, o pior país do mundo para se nascer. Imagina como é que estão esses irmãos nossos nesse momento dessa pandemia. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Brasil é um país que tem oportunidades imensas. Eu estou querendo mostrar para os irmãos e para as irmãs que nós temos a oportunidade de sair de tudo isso. Nós temos, olha o que é o nosso país hoje, apesar de tudo que ele tem passado, o que é o Brasil hoje em termos de maiores exportadores e maiores produtores. Então, eu acho que nós temos um papel fundamental de levar conforto a essa igreja, ou a igreja africana, ou a igreja asiática, desses irmãozinhos e dessas irmãzinhas que vão sofrer muito, muito mais do que a gente nesse momento. Isso aqui é um dado só interessante, que eu queria ter uma colocação, como a gente tem que agradecer a Deus pelo país que tem. Esses são os países que têm mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Esses são os países que têm um PIB maior do que $1 trilhão, somente esses países hoje, dentre outros, têm isso. E esses são os países que têm uma população maior do que 150 milhões de habitantes, um grande mercado interno. Então, quem são os países que têm uma área maior do que 5 milhões de quilômetros quadrados, um PIB maior do que 1 trilhão, ou uma população maior do que 150 milhões? Quem são esses países que têm esse grande protagonismo
nessas 3 áreas. Apenas 3 países. A gente ouve falar muito da China e dos Estados Unidos, mas esse mesmo time, nós temos um outro país aí que é o meu e que é o seu Brasil. Então esse é o final, esse é o meu último slide que eu queria colocar para os irmãos. Isso é uma coisa interessante, eu sempre agricultor, quero trazer alguma coisa relacionada com a agricultura. Isso é uma cidade Enterprise, no sul do Alabama, nos Estados Unidos, e eu acho que é a única cidade que eu conheço até hoje no mundo que fez um monumento para uma praga. Lá atrás, por volta de 1890, Enterprise era uma cidade relacionada só com o algodão. E, de repente, eles tiveram uma praga, o bicudo, que é uma pragazinha que ataca o algodão, e as plantações foram totalmente dizimadas. E aí a economia entrou num caos, foi uma recessão violenta, mas aí eles se reuniram e falaram: a gente tem que fazer alguma coisa. E eles resolveram deixar o algodão, diversificar, passaram para o amendoim, começaram a ir para a área industrial. Hoje a Enterprise é uma cidade extremamente rica, e eles fizeram lá na praça principal da cidade, esse momento, não sei se você viu lá, ela está segurando ali um suporte, e em cima tem aquele besorrinho, que é exatamente o bicudo. Então eles fizeram um monumento a essa praga. Então eu acho que dentro daquele sentimento, como cristão, sede agradecidos, né, em tudo dai graças, em tudo, até mesmo no coronavírus, eu espero que a gente possa, como igreja cristã, depois dessa pandemia, dessa crise, a gente possa puxa, o coronavírus realmente me deu a oportunidade de evangelizar mais. Tem pessoas que estão angustiadas com a morte, estão desesperadas com tudo isso. É uma oportunidade que eu possa levar o evangelho. E nesse momento é fundamental. A pregação, o evangelho não é para os bem-dotados, não é para os grandes pastores, mas é para os obedientes. É aqueles que vão realmente cumprir a grande comissão. É isso que eu desejo. Era isso, pastor Mário, que eu gostaria de passar para os irmãos, que o coronavírus, quem sabe um dia a gente não possa dizer, daqui a alguns anos, olha, que oportunidade que a igreja teve de levar a mensagem das boas novas. Cabreira, querido, os comentários aqui e mensagem que eu estou recebendo de gratidão a Deus por sua vida, viu? A gente... Até você falou por um minuto aí que vem tantos pastores aqui abençoados, e é verdade, a gente sempre precisa de mais palavras pastorais, né? Mas é o que a gente tem recebido, e num momento como esse, nós recebermos uma abordagem tão bíblica, mas também tão técnica e tão precisa, uma análise que nós, muitas vezes, ligados ao ministério, não temos acesso, né? Então, o senso de privilégio não tem nem como descrever. Inclusive, havia sido feito 2 perguntas aqui no chat, Cabreira, aí, você respondeu as 2. Não teve nem que pontuar para você, porque você falou perguntaram como que isso tudo afeta missões, você falou... Né? Eu sei que você não estava vendo, foi o Espírito aí te direcionando, então que coisa linda. Um pedido que foi feito aqui, eu não sei se é possível, e se não for a gente entende, mas se for possível nós termos acesso ao PowerPoint que o irmão compartilhou, sendo passado para mim, eu repasso para os irmãos depois, tá? Isso se não for nada assim privado e tudo, pode ficar bem à vontade, tá? Mas os irmãos pediram aqui, geralmente, quando a gente tem acesso ao material assim, eu repasso imediatamente aqui para a nossa lista, tá bom, Cabreira? Aí você fica bem à vontade. Que glória a Deus aí por esse momento. Nosso horário chegou aí no final, mas todos muitíssimo impactados. Vou pedir ao irmão Weckles, eu não estou vendo ele por vídeo, mas eu acho que ele está na área aí. O Weckles está aí fácil, não? Para orar por nós, para nós concluirmos. Ah lá, tá ali. Pronto, já tirou o mute. Então, você pode orar. Já estão me ouvindo?
Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Pode orar pelo Então, tá Cabreira, bom. querido, agradecer a Deus aí pela participação. E assim, logo em seguida, nossos microfones aí estão... a gente tira o mute, se cumprimenta e até terça que vem, se Deus quiser. Tá bom? Estamos juntos. Amém. Grande privilégio. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Tem sido um privilégio, Senhor, uma honra para nós poder participar de um tempo como esse. Pai, nessa hora nós abençoamos, Senhor, o Cabreira, tudo que nos ensinou, Senhor, essa manhã. Pai, é muito bom conhecer pessoas que têm a visão do céu para essa terra. E nós podemos perceber, Pai, uma pessoa que tem a visão do reino, uma pessoa que tem a visão do eterno. Pai, muitas vezes olha para a sua região, Senhor, para o lugar onde ele está, para o país onde ele está. Senhor, e realmente, Senhor, vê uma oportunidade. Pai, nós declaramos que nesses dias onde muitas pessoas estão dizendo que é difícil, Senhor, que não tem o que fazer, nós como igreja veremos uma oportunidade. Pai, uma oportunidade de alimentar as pessoas espiritualmente, Senhor, de trazer transformação e mudança. Pai, nós te louvamos pelo privilégio e pela honra, Pai, de podermos participar. Abençoamos todo esse grupo. Pai, que possamos permanecer firmes, aprendendo um com os outros e principalmente aprendendo com a Tua palavra. Muito obrigado, Pai, por essa manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido? Amém, queridos. Saúde a todos aí. Que Deus abençoe. Amém. Uma boa semana. Uma semana show de som. abençoadíssima. Deus Abração a todo abençoe. mundo Uma aí, boa viu? semana para Silvia. todos. Amém, uma boa semana. Estamos juntos aí, se Deus quiser, na terça. Josias, felicidade lá com de vocês. o nosso time. Semana de todos aí grandemente, no nome de Deus Jesus. abençoe. Palavra maravilhosa. Louvado seja Deus. Pezinha Obrigado, meu fica capitão. conosco terça que vem, hein? Está marcado e a gente Amém. se fala. Deus abençoe a todos. Amém. Um abraço. Tchau, pessoal. Deus abençoe a todos.